Fala pessoal, meu nome é Henrique da Rosa, sou professor de Direitos Difusos e Coletivos. Quero conversar um pouquinho com você que vai fazer a prova do Ministério Público de São Paulo agora no próximo domingo. Você vai resolver 14 questões de direitos difusos e coletivos e, claro, de várias outras disciplinas constantes do edital. Mas em relação ao tema de difusos, são 14 questões. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: dessas 14 questões, a prova tradicionalmente tem se inclinado pela cobrança, pela exigência da lei seca. Mais do que isso, dessas 14 questões, aproximadamente 12 a 13 questões são de matérias tradicionais, matérias clássicas dos direitos difusos e coletivos e do processo coletivo, como, por exemplo, ação civil pública, improbidade administrativa, meio ambiente. Duas questões das 14, aproximadamente, costumam ser cobradas de legislações não tão comuns. São aquelas que nós não damos tanta importância porque muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia. Você até lê pelo edital, mas é uma legislação de difícil gestão porque ela não faz parte do nosso dia a dia e ela acaba ficando um pouco de lado na nossa preparação. Isso é absolutamente normal. Nós temos a tendência de dar um pouquinho mais de importância para aquilo que tradicionalmente cai mais. Então a prova do MP de São Paulo, nos 3 últimos concursos, tem essa tendência. 14 questões, 12 a 13 questões de leis tradicionais, de pontos tradicionais de ação civil pública, de improbidade, de ação popular, de meio ambiente e 2, talvez 3 questões, leis menos comuns, como por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, muito importante, essencial para a atuação de determinada área do Ministério Público, porém é uma lei que muitos dos candidatos não estão acostumados no seu dia a dia. Então essas legislações, elas têm a tendência de cair em menor incidência. Uma questão, talvez 2 questões. Tudo isso para dizer o seguinte: você tem que confiar naquilo que você estudou. É o básico, o seu fortalecimento na base, a solidez da sua base que vai impulsionar o candidato para a segunda fase do concurso. Bom, eu aposto em alguns temas tradicionais de processo coletivo. Nos últimos concursos caiu com muita frequência inquérito civil e por essa razão eu acredito que o inquérito civil dessa vez deve vir lado a lado com o termo de ajustamento de conduta, que é outro ponto muito sensível e que está em evidência no Ministério Público brasileiro. Termo de ajustamento de conduta, resolução 179 de 2017 do Conselho Nacional do MP e também o ato 484 do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aposto em alguns temas tradicionais de improbidade administrativa, aposto também em alguma coisa em ação popular e 2 situações que costumam cair na prova: Lei 7853 de 1989, que é aquela lei que versa sobre a tutela coletiva de pessoas com deficiência, e a lei que trata dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Essas 2 legislações são pontos quase certos, pelo menos uma questãozinha a cada, porque tradicionalmente o MP de São Paulo vem pedindo, vem exigindo esses temas dos candidatos. Mas eu tenho certeza você se preparou com a gente aqui no SERS, você viu as pegadinhas, você viu os principais temas, os professores trabalharam com vocês os temas mais sensíveis da prova de concurso do MP de São Paulo. Eu tenho certeza que você está bem preparado. Confie no que você estudou, controle a ansiedade, tenha uma boa noite de sono no sábado, que tenho certeza que você vai arrasar no domingo na prova do Ministério Público de São Paulo. Quero desejar aqui uma excelente prova a todos, deixar um grande abraço do Henrique, professor de Direitos Difusos, e quero dizer que vocês podem contar sempre com a gente. Arrasem na prova, hein, pessoal? Aquele abraço!